lugar, nós sentimos muito o transtorno que houve, teve um problema de energia no prédio e nos geradores do WTC. E agora, vamos iniciar a nossa programação da tarde. Eu gostaria de convidar para participar da sessão 11, Programa de Recompensas, o presidente da Alelo, Eduardo Gouveia. Pode ser isso. O fundador e CEO da DOTS, Roberto Chad. Pode sentar aqui. O superintendente executivo de cartões e meios de pagamento do Santander, Rodrigo Cury. Diretor de meios de pagamento do Banco do Brasil, Rogério Panca. Bem-vindo ali, por favor. Diretor de produtos e digital emissor do Itaú Unibanco, Rubens Fole. Rubens, por favor, ali. E como moderador deste painel, eu convido ao palco o presidente Smiles e diretor Abex, Leonel Andrade. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Em nome da Abex, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial dos meus colegas que vão aqui trabalhar neste painel. Muito obrigado e desculpem, também já foi colocado aqui, mas desculpem o transtorno. Eu acho que nós vamos conseguir fluir bem aqui e retirar, para fazer o conteúdo dentro do tempo previsto. Eu vou começar rapidamente, aproveitando a oportunidade de fazer uma apresentação para situar todos no mercado atual de fidelidade e de recompensa no Brasil. Primeiro, já vale a pena começar dizendo que, se tivéssemos alguns anos atrás, este painel não existiria, porque o mercado não tinha tanta relevância. Então, a gente vem ganhando relevância, o mercado vem crescendo de forma muito consolidada, e com isso, já é o segundo ano que no evento do CEMEP nós temos um painel específico sobre o tema e sobre essa indústria. Se a gente rapidamente retomar um pouco da história, esse mercado surgiu no Brasil basicamente em 1994, portanto já se vão quase 22 anos, com a criação da Smiles, na época da Varig, e a TAM Fidelidade, a TAM lançando o TAM Fidelidade, dois programas muito focados, obviamente, na época não se fazia coalizão, muito focado no público de alta renda e para fidelizar viajante no avião. E este negócio, obviamente, desde o início começou muito próximo dos bancos. Aliás, em 1993, eu era do antigo Banco Nacional, eu trabalhava no Cartão Nacional, eu era responsável pela área comercial, e o primeiro co-brand nascido no Brasil, nasceu em 94, que era o co-brand da Varig Smiles. Aliás, com muito prazer, hoje eu represento a Smiles no mercado, mas daí foi que começou a união entre os cartões de crédito mais forte com este mercado de fidelidade no Brasil. De um modo geral, copiando práticas que já haviam no exterior. Ao longo do tempo, esse mercado foi se desenvolvendo. No ano 2000, surgiu a DOTS como a primeira empresa independente de aéreos e focada nas oportunidades de varejo desse mercado. Depois, de alguns anos para cá, acelerou. A Azul, em 2009, criou o programa de fidelidade próprio, Tudo Azul, e fomos. A Múltiplos nasceu uma empresa associada da TAM e se tornou uma empresa independente. Foi o primeiro case no mercado brasileiro muito bem sucedido de desvincular da gestão e fazer uma abertura de capital que foi muito bem sucedida. Depois disso, em 2011, surgiu a NetPoints. A NetPoints é um modelo também focado no varejo. E, recentemente,
2014, a Livelo, né, uma joint venture entre Banco do Brasil e Bradesco, com muito foco também nesse mercado. Nós vamos discutir um pouco aqui tudo isso. Obviamente, aqui nós só temos as empresas do mercado, ou empresas próprias de fidelidade. Não quer dizer que, ao longo de toda essa história, todos os bancos investiram muito e varejistas investiram muito, e a gente tem N casos aqui para discutir de investimento em fidelidade. Um ponto fundamental para se entender a oportunidade do Brasil e o que isso vai representar para o futuro e por que este mercado cresce e está em franca ebulição no país, é que, se a gente conhecer e parar para olhar a penetração de fidelidade, de programas de recompensa de fidelidade no Brasil perante a população total, é muito baixa. É uma das mais baixas do mundo ainda. Portanto, essa oportunidade surge como gigantesca num país do tamanho do Brasil, que tem uma infraestrutura tecnológica muito forte, que tem um sistema financeiro muito robusto, uma indústria de cartões de crédito muito gigantesca e um varejo cada vez mais profissional e investindo mais no relacionamento com seus clientes. Portanto, nós temos menos de 9% da população ativa, da população brasileira, de forma ativa, participa ainda de um programa de fidelidade, né? Enquanto que, obviamente, nós temos alguns países que são pontos fora da curva, como a Nova Zelândia e a Austrália. Mas isso a gente, obviamente, mesmo está um ponto muito distante, mas a nossa oportunidade de dobrar ou triplicar de tamanho é muito real no curto espaço dos poucos anos pela frente. Se a gente olhar, a indústria continua crescendo, mesmo no ano passado, um ano muito difícil para o país, um ano em que a gente teve recuo de consumo, enfim, não preciso falar muito sobre isso, a indústria continua crescendo, o número de pontos emitidos que veio para a indústria aumentou, somente considerando os 9 primeiros meses. E por que só estão os 9 primeiros meses? Porque a gente não consolidou os números da indústria. Alguns players da indústria ainda estão soltando seus balanços, e na associação própria do setor nós vamos consolidar, mas deve ser desta ordem de grandeza, crescendo o número de pontos emitidos em torno de 9% ao longo do ano. Da mesma forma que os pontos resgatados, esses crescem mais, e aqui já vai um gancho que nós vamos discutir um pouco aqui na frente. Cada vez mais, talvez inclusive nesse sentido, a crise que o país está passando esteja ajudando, as pessoas estão se ligando cada vez mais que aquilo vale dinheiro, que seus pontos, as suas milhas, a sua conta nos programas de fidelidade, ela vale bastante, e com isso o número de resgate tem crescido, o que é muito bom para o setor, diminuindo o número de milhas expiradas ou de pontos expirados, do que a gente chama no setor de breakage. Todas as empresas do setor estão com o engajamento crescendo, e isso sinaliza que aquele número de participação da população tende a continuar a crescer de forma muito rápida e sustentada. Do ponto de vista de pontos emitidos e resgatados, acho que o gráfico aqui reforça o que eu falei anteriormente, ou seja, as pessoas estão se engajando. Observem que a linha no último trimestre, na verdade no 9º trimestre, significou que 85% dos pontos que foram resgatados, 85% dos pontos que foram emitidos no período foram resgatados, ou seja, a relação entre resgate e acúmulo, ela vem aumentando, fazendo com que a gente tenha um engajamento cada vez maior. E ainda existe uma oportunidade enorme, porque aqui estão somente os números consolidados das empresas do setor, e a gente tem nos bancos, e os bancos são, através principalmente das suas áreas de cartões de crédito, são os maiores provedores para esse setor de pontos ou milhas. E o estoque que os bancos têm nos seus passivos, que os clientes ainda poderão usar no futuro, ele é, no mínimo, quase 2 vezes maior do que o que a indústria tem ou enxerga. Portanto, também isso aqui nós vamos falar um pouco, mas existe ainda uma oportunidade do setor enorme, que já está faturada ou já é um passivo que pode ser utilizado. Obviamente esse slide aqui tem muitas coisas, mas o mais importante aqui da mensagem é, de alguns anos para cá, esse mercado passou a ter uma diferenciação ou inovação num nível muito forte. Muito forte. O primeiro ponto fundamental, nós passamos a considerar que cada companhia trabalha com seus clientes finais
com produtos segmentados e diferenciados, e um uso muito intensivo de tecnologia. Então, muitos desses produtos, como exemplo, compra de pontos ou milhas, existia, isso para a pessoa física comprando, né? Isso existia nos mercados internacionais e no Brasil não havia essa prática. Isso foi implantado há cerca de 3 anos, né? É só como um exemplo, mas nós temos vários. Tem muita inovação para o setor aéreo, para as empresas que operam no setor aéreo, tem muita inovação para as empresas de varejo. Hoje existe, do ponto de vista de varejo, inclusive, ferramentas muito robustas através de aplicativos de celular e de união entre a indústria e o varejo, buscando a fidelização dos clientes. Nós vamos ter exemplos aqui, né? E de modo que quando o cliente está, por exemplo, num supermercado, ele está interagindo não só com o varejo, através do seu programa de fidelidade, mas também com a indústria, porque determinadas indústrias incentivam ao que, na hora que ele esteja passando no caixa, ele utilize um produto ou tenha um desconto de um produto daquela indústria, mesmo sem ele ter nenhuma ligação com a indústria. Isso flui através do programa de fidelidade. Então, as indústrias estão descobrindo que podem vender mais através dos programas de fidelidade ou com as empresas do setor. Obviamente, também se lançou no Brasil um negócio chamado Clube, o Clube de Milhas ou de Pontos, que é um negócio muito pioneiro no mundo, começou aqui no Brasil. Este clube faz com que o cliente assuma um acelerador para suas compras ou que acumule milhas mensalmente, pagando em qualquer cartão de crédito, como uma assinatura. É um exemplo, talvez, como se faz uma Netflix, que você paga mensalmente para ter vantagens ou para ter um acúmulo diferenciado. E todo mundo no setor continua inovando, fica à vontade para, nas discussões, a gente explorar um pouco isso. Mas, de fato, olhando hoje para a indústria que tinha 4, 5, 6 anos atrás, a indústria é muito diferente e vai continuar assim, inovando. Mas nós temos também nossos desafios, que não são poucos. O principal desafio está relacionado com o ambiente macroeconômico. Nós temos isso também aqui, estamos no fórum melhor para se discutir o assunto, né? Pela primeira vez na indústria do país, ou pelo menos desde o plano real, nos últimos 20 e poucos anos, o setor de cartões cresce menos do que a inflação. O consumo do setor, do spend total, isso já foi pauta aqui de diversas discussões, ao mesmo tempo em que a maior parte dos nossos contratos ou dos bancos que têm os contratos também com seus clientes, os cartões de crédito remuneram o seu usuário, o seu cliente, baseado no dólar. Ou seja, como o dólar subiu muito, as pessoas estão ganhando menos milhas, gastando a mesma quantidade de dinheiro ou menos pontos, né? São as duas, se usa as duas terminologias, ganhando menos, gastando o mesmo dinheiro, e obviamente as pessoas estão gastando menos dinheiro. Então isso é um desafio enorme para a indústria. Como é que ela vai continuar crescendo ou abrindo oportunidade se o principal provedor dessa indústria, que é a área de cartões de crédito, está passando por esse período? Basicamente, eu usei isso aqui para situar todo mundo e agora eu começo com os debates. Todas as perguntas são bem-vindas, eu vou recebê-las e, de qualquer forma, eu já vou começar aqui endereçando um pouco para os meus colegas alguma pergunta. Eu começaria dizendo, pegando este mesmo gancho e tudo que foi falado aqui, como é que esta indústria pode continuar e pode se diferenciar e ganhar mais relevância com todo o ambiente macroeconômico que vivemos no Brasil e o que é que tem de oportunidades aqui para essa indústria. Eu vou começar pelo decano da indústria, o Eduardo Gouveia, um dos decanos, porque o outro está ali do lado. O Eduardo Gouveia foi presidente da Múltiplos, todo mundo sabe, hoje gerencia a Alelo e está gerenciando uma iniciativa da Livelo no mercado. Então, começo com o Gouveia. Por favor, Gouveia, suas opiniões. Legal, Leonel. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui junto com essa turma que faz hoje parte da indústria de loyalty. Loyalty é um negócio que existe há bastante tempo. Eu comecei nessa indústria há um pouco mais de tempo, talvez, do que... Não sei se o Chad, mas no Bom Preço, quando a gente rodava lá o Bom Clube, que era um clube do varejo. Você é bem mais velho que eu. Um pouquinho só. Mas eu estou aparentando menos que você, né? Ganha muito mais. E a gente já fazia todo esse trabalho de desenvolvimento de uma relação com o cliente final do varejo. Então a gente vê uma evolução desde essa época, desde 83, 84, uma evolução
dos programas, e se acelerou nos últimos 4, 5, 6 anos com a criação das coalizões no país. Então, e a gente brincava muito, né, Chad? Toda vez que a Múltiplos anunciava na televisão, o acúmulo e a geração de cadastros na DOTS aumentava. Porque era uma indústria que estava ainda se aculturando. E eu acho que a gente ainda continua educando o consumidor final. Penetração ainda muito baixa, Leonel. A gente ainda tem uma penetração que tem um espaço, e eu acho que essa é a beleza desse segmento. Esse segmento não existia praticamente há 5, 6 anos atrás. E a gente tem uma oportunidade enorme de educar o consumidor, de chamar ele, de entregar relevância em troca de comportamento. Tá? E a gente falava muito isso, que o ponto é o meio para a gente se relacionar com o cliente. Então, ele entrega para a gente comportamento, entrega fluxo, entrega como ele quer se comportar, e a gente devolve isso em ponto. Então, quando a gente vê a indústria atual, eu vejo ainda que está começando a ter um pouco mais de maturidade com o surgimento e consolidação dos programas, mas o horizonte futuro é muito imenso ainda de educação, de crescimento, de penetração, trazer varejistas, telefônicas, bancos, enfim. Eu acho que a gente tem uma oportunidade ainda muito forte de consolidar a maturação da indústria. A gente realmente vai ver volumes ainda expressivos de crescimento, mesmo num cenário adverso. Num cenário adverso, fidelização, comportamento, relacionamento do varejo, do banco, da empresa de telefonia com o cliente final ganha relevância. Tá todo mundo olhando. Não posso perder cliente, tenho que trair fluxo, tenho que me relacionar, tenho que fidelizar. Então, a gente ganha uma relevância muito forte, talvez num cenário um pouco mais adverso que a gente está passando agora. Obrigado, Gouveia. O Roberto Chad, ele é fundador e sócio, presidente da DOTS, uma empresa que nasceu, conforme eu falei, muito focada no varejo e, obviamente, tem uma visão muito clara do mercado brasileiro. Chad, sua visão também, qual a importância para o mercado local brasileiro desse negócio em que a gente atua em programas de recompensa e fidelidade, por favor. Bom, prazer estar aqui com todos também, é uma honra. E quando a gente olha, concordo com o Gouveia falou, quer dizer, o mercado ainda é um mercado em crescimento, em desenvolvimento, enfim, mas para mim é um mercado que não tem mais volta. Há alguns anos atrás, no mercado de loyalty, ainda existia uma grande dúvida no Brasil se o consumidor brasileiro era um consumidor que se engajaria, que participaria. Tinha sempre aquela questão de cupons no Brasil que não deram certo e outras iniciativas. E a nossa visão na DOT sempre foi, quando começarem a fazer direito isso e dando relevância para o consumidor, não tem mágica, o consumidor vai participar de fato e vai se engajar com isso. Isso vem acontecendo nos últimos anos todos, e eu acho que alguns anos atrás, o que a gente conhecia em termos de fidelidade no Brasil eram os programas de companhias aéreas, que como o Leonel colocou, foram os precursores. Depois entrou os bancos usando de uma forma muito intensa, mas ainda restritos a uma parcela da população, que era aquela parcela que viajava com frequência, aquela parcela que tinha um gasto mais efetivo no cartão de crédito. E a partir do momento que começaram a surgir as coalizões, os programas, e o varejo começou a entrar num processo desse, a amplitude foi assim, elevadíssima. Hoje a gente está falando, qualquer companhia hoje que está no momento aqui no Brasil, pensa em fazer um programa de fidelidade ou pensa de alguma forma atuar no mercado. Quando a gente olha em consumidores hoje, não é mais restrito efetivamente ao consumidor de alta renda, para conseguir ter relevância. Quer dizer, hoje o consumidor que está gastando no supermercado, na farmácia, enfim, ele já começa a ver benefício. E a gente viu isso claramente acontecendo no ano passado, quer dizer, um ano onde praticamente nenhuma indústria teve crescimento, e obviamente que para o mercado de loyalty a crise não é adequada, quer dizer, o dólar impacta, a queda do consumo impacta, mas a gente viu claramente no mundo da DOTS um efeito, um legado, de certa forma, muito positivo por isso. A gente teve um crescimento de quase 35%, 40% do volume de participantes, e o racional disso é que, hoje em dia, está todo mundo muito mais preocupado e consciente com o seu gasto, e o ponto, a moeda, a milha, seja o que for, ela tem um impacto muito efetivo na questão de renda. E a gente viu também uma transformação muito grande na forma como os consumidores começaram a usar os programas de fidelidade. Quer dizer, obviamente que o sonho de desejo, de viagem ainda é muito forte, vai continuar sendo, mas a gente vê cada vez mais o consumo do dia a dia fazendo parte.
Então, no nosso caso, por exemplo, a gente teve um crescimento de 92% das trocas no ponto de venda. Quer dizer, o consumidor trocando DOTs pagando a conta do supermercado, pagando combustível, pagando contas de água, luz, enfim. Então, isso passou a fazer parte, efetivamente, do dia a dia. Então, eu vejo hoje um mercado totalmente inclusivo. Hoje, eu acho que não existe mais aquela separação de consumidor de alta renda ou baixa renda ou classe média, quer dizer, existem as variáveis para todos. Não é mais um modelo só para companhia aérea, ou só para bancos, ou só para varejo. Acho que a combinação disso tudo que acaba tendo um valor bastante grande. E um último efeito importante que eu queria destacar, que aconteceu ano passado também, que esse foi uma surpresa para mim. Todo mundo aqui, todas as nossas companhias, acho que passaram por processos de redução de custos, reestruturação, orçamento base zero, enfim, corte de custos. Então, o cenário no começo do ano era um cenário talvez de redução de investimento para o mundo de loyalty. E ao longo do ano isso foi mudando, porque chega uma hora que aumentar a venda, reduzir custo não é mais só cortar custo, é aumentar a venda. E loyalty, como tem o contato com o consumidor, como cria esse relacionamento, passou a ser uma ferramenta cada vez mais utilizada. Nós tivemos 82 novos parceiros só em 2015, quer dizer. Então, é um mundo que realmente, na minha visão, não tem mais volta. É um mundo hoje que o consumidor brasileiro adotou de fato isso e as empresas cada vez mais estão engajadas nesse processo. E a crise, acho que veio a dar uma acelerada nesse processo como um todo. Obrigado. Lembrando a todos, eu estou aqui recebendo perguntas, então pelos aplicativos já estão chegando perguntas. Vocês podem enviar que nós vamos tentar responder todas, dentro da medida do possível, com o tempo. Um comentário, acho que reforçando os pontos aqui, somente as duas maiores empresas do setor, na verdade as duas são abertas na Bolsa, então esses números são públicos, a Múltiplos e a Smiles, em 2015, tiveram um faturamento de cerca de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Obviamente, se considerarmos todas as outras empresas do setor, este faturamento deve estar gerando em torno de 7 bilhões de reais, fora o que cada banco individualmente investe no seu programa interno ou nos seus outros produtos e serviços relacionados com fidelidade. E também não faz parte desse número muito dos programas de cada varejista internos, ou seja, essa indústria ela já é uma indústria grande, gigantesca. Com certeza ela é uma indústria que movimenta facilmente mais de 10 ou 15 bilhões de reais no Brasil por ano. Nós temos um desafio enorme que está hoje nos bancos, um desafio de gestão de portfólio muito grande, primeiro porque custa caro fidelizar, não é barato, e segundo, porque dentro dessa crise, todos os bancos, de um modo geral, a indústria está passando também por uma dificuldade de consumo ou de spending dos seus clientes. Aí eu vou agora migrar um pouco para o lado de cá, para os meus colegas aqui, gestores dos bancos, e perguntar basicamente como os programas podem ajudar os bancos ou suas carteiras de cartões de crédito na gestão de portfólios, quando a indústria de cartões passa por um desafio novo e maior. Eu vou começar pelo Panca, responsável pelo Banco do Brasil, pela gestão de todo o portfólio do Banco do Brasil, e que hoje talvez seja, do ponto de vista de recompensa, quem mais investe no negócio de fidelidade. Panca, por favor. Muito obrigado. Obrigado você, Leonel. Bem, boa tarde a todos. Agradeço o convite da Bex por compartilhar esse momento com os meus pares aqui no palco e também compartilhar esse debate com toda a plenária. Bom, Leonel, comentando um pouco, né, essa provocação que você fez, o Banco do Brasil ele começou a pensar num programa de recompensas, né, há muito tempo. A nossa primeira iniciativa foi em 1997, com o chamado Clube Ouro, né? Era uma iniciativa voltada para os portadores de cartões de crédito do Banco do Brasil, e a única recompensa eram milhas da Varig, né, da extinta Varig. O programa ele veio evoluindo. Em 2004, a gente criou um programa de relacionamento do Banco do Brasil, voltado exclusivamente para a pessoa física, e ele começou a envolver não apenas cartão de crédito, mas as transações de banking como um todo, né? Isso começou a pontuar e gerar pontos de relacionamento. Em 2007, numa nova evolução, nós criamos o PPV, o ponto para você, para a pessoa física, e inovamos também criando o PPE, o ponto para a sua empresa,
um programa de fidelidade voltado para pequena e microempresa, né? A partir desse momento, né, o programa ele começou a criar contornos mais grandiosos do ponto de vista de números, né? Hoje, né, falando estritamente do PPV, que é o nosso programa de pessoa física, nós temos no Banco do Brasil 10 milhões de participantes do programa, né? Então, quando o Leonel fala, olha, o Banco do Brasil tem um dos maiores programas, a gente sabe que do ponto de vista de quantidade e até do ponto de vista de gasto orçamentário, o quanto ele é significativo. Do outro lado, a gente percebe que os clientes que estão fidelizados, né, os clientes que estão engajados com o programa, eles nos geram uma rentabilidade, uma margem de contribuição muito superior àqueles clientes que não estão fidelizados, né? Quando a gente olha para a indústria e nesse cenário de crise, né, onde o consumidor ele fica mais responsável e ele sabe que esse ponto ele tem um valor, né, ele tem uma moeda, né? Então, se de um lado, né, os bancos, né, até por conta da valorização do dólar, começam a ficar mais atentos à questão orçamentária, dado que um volume significativo dos gastos dos programas dos bancos está atrelado à variação cambial, variação essa que nos últimos 12 meses chegou a quase 50%, né, ficou em 45%. Do outro, a gente tem um consumidor mais responsável e atento a esse ponto que ele sabe que vale dinheiro, né? Então, para os bancos, né, nesse momento, onde a gente percebe inclusive uma queda, né, na velocidade do incremento do faturamento, é fundamental, né, onde você sabe que aquele cliente engajado, ele te gera uma maior rentabilidade, a gente faz de tudo para que ele permaneça ainda mais engajado e, por exemplo, tenha trocas durante o período. A gente percebe que os clientes que efetuam trocas, logo nos 3 primeiros meses após a troca, ele fica ainda mais engajado, quer dizer, ele aumenta ainda mais, por exemplo, o consumo dele com cartão, né? Por quê? Porque ele percebe que o saldo dele de pontos foi embora e ele quer estar preparado para a próxima promoção que eventualmente apareça, conjugada com um banco e um parceiro, eventualmente a Smiles, a Múltiplos, a Dots, e ele sabe que para ele ter pontos e para que ele se valha dessa promoção, ele tem que voltar a gastar e consumir. Então, nesse cenário, a visão é que o programa de fidelidade ele agrega bastante, né? Porque restrição orçamentária pelo lado dos bancos, um consumidor mais responsável e a gente pode ter oportunidades mais pontuais e específicas de rentabilizar o relacionamento com o nosso cliente. Posso complementar aqui um ponto, Leandro? A gente tinha estudos de engajamento e a gente media, segmentava a base da Múltiplos em tipos de cliente por perfil de acúmulo. E comparava aquele cliente que resgatava contra aquele cliente que não resgatava. 12 meses após o resgate, com o mesmo perfil de acúmulo, quem resgatava tangibilizava o programa e acumulava 60% a mais do que quem não resgatava. Então, tangibilizar, fazer o cliente chegar na recompensa, diminuir o breakage, faz parte do modelo de sucesso da empresa de loyalty. Então, acho que tem muito a ver com o teu comentário, né, Panca? Eu gerar a velocidade, gerar a relevância para que você consiga tornar esse cliente mais engajado na origem, que é a geração do ponto. Leonel, só para pegar um gancho do Gouveia, um desafio dos bancos como um todo é fazer com que o cliente, ao efetuar a troca, por exemplo, para os Smiles ou Dots, ele perceba que esse benefício se decorreu do relacionamento que ele teve com o banco, né? Porque às vezes isso fica num momento tão desassociado, né? Ele vem acumulando pontos em inúmeras oportunidades e a troca naquele momento, às vezes o benefício fica associado ao parceiro que realizou a troca. Então esse é um desafio para nós da indústria como um todo.